Esse vídeo eu quero gravar sobre o conhecimento, né? Veja, o conhecimento da Bíblia, né? E muitos, como eu falei ontem no vídeo, né? E que as pessoas, às vezes, são consagradas, muitas vezes são consagradas a diácono, obreiro, presbítero, missionário e até pastores, bispo, apóstolo, e não estão libertos. E também, e além de tudo isso, tem uns que são libertos, mas não conhecem a Bíblia. Tem uns que são consagrados que não estão libertos ainda, e uns que estão libertos, mas não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Poxa, não conhecer a Bíblia, como é que vai conhecer o poder de Deus também, né? Então, veja, que teve uma pessoa que falou para mim, e ela era obreira, falou para mim o seguinte, dizendo: eu estava desconfiado com você, porque você sendo pastor, dirigente de uma igreja, e e ser vigilante e trabalhar armado com uma arma na cinta. Então, eu tenho minhas dúvidas com você. Como pode, né? Ele achando assim que como que poderia Deus estar comigo e como poderia eu trabalhar na obra de Deus com emprego que tinha que usar arma. Duvidando que Deus estava comigo e duvidando do meu trabalho para com Deus. Por quê? E por que muitas pessoas pensam assim? Não foi só ele, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas religiosas que não conhecem a Bíblia, elas pensam assim: não, cara, o pastor é vigilante, anda armado, quer dizer, trabalha armado, ou é policial, cara, o pastor é policial, o pastor é delegado, o pastor vive armado. Mas é o trabalho dele. É o trabalho dele. Agora vamos descobrir aqui na Bíblia. Ah, vamos olhar aqui na Bíblia como essas pessoas estão erradas. É, é, ignorando o trabalho desses pastores, que são vigilantes, são policiais, né? E até delegados. É, veja bem, vamos aqui na Bíblia a gente já vê como que essas pessoas que pensam assim, que não pode trabalhar, que não pode fazer a obra de Deus, que não pode ser pastor, nem obreiro, nem missionário, não pode dirigir uma igreja, quem trabalha de vigilante, quem trabalha de policial, quem é delegado, quem é juiz, quem é promotor, não pode ser um político. Também fala um político, que o político não pode ser evangélico. Imagina pastor, dirigente de igreja, um político. Claro que pode. Vamos conhecer a Bíblia melhor. E quando as pessoas conhecem a Bíblia, elas vê o quanto elas estavam julgando errado. Elas estavam julgando errado. Pensando errado e julgando errado. Por quê? Primeiro vamos lá. Político. Pode um político, um deputado, um governador, um presidente ser um pastor? Pode. Pode. E até deve ser. Mas tá na Bíblia, tá na Bíblia. Davi era presidente da República. Aquele tempo era rei, mas o rei de hoje é o presidente. Então naquele tinha o José no Egito. Era o quê? Governador. Então por que as pessoas querem debater uma coisa que elas não entendem? Elas não conhecem a Bíblia. E quando a pessoa não conhece a Bíblia, ela fica julgando os políticos, porque o político é crente, porque o político é pastor, porque o pastor é vigilante, porque o pastor é policial, porque o pastor é delegado. Eles ficam julgando uma coisa que eles não sabem, não conhecem a Bíblia. José no Egito era governador.
Ele não deixou de ser evangélico para ser governador. José no Egito era governador. O rei Davi era pastor, era um homem de Deus santo. E muitos outros que eram políticos. Eram políticos. José era político, governador e político, era. Davi era político, era. Presidente. Não vamos falar rei, presidente, né? Porque hoje é presidente, né? No lugar do rei trocou e ficou o presidente, que é a mesma coisa. Presidente e rei é o mesmo mandato, certo? Só que o rei fica para toda a vida, né? O presidente foi dado um limite para ele de 4 até 8 anos. E as pessoas não conhecem a Bíblia, né? Não pode um político ser evangélico, ser pastor. Como que não pode se está lá na Bíblia? José era governador. José no Egito era governador. Davi era presidente, rei presidente. Como que não pode? Claro que pode. Até deve ser sim, para que defenda o evangelho de Jesus Cristo. Tem que ter pessoas da política lá dentro, sim. Tem que ter deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, tem que ter. E as pessoas não conhecem a Bíblia e ficam julgando. É ridículo isso. Quando a pessoa não conhece a Bíblia e fica falando besteira. Olha aqui. E vamos lá, já direto lá. E pode então um centurião do exército ser evangélico? Sim, pode. Veja que o centurião do exército romano ainda não era do povo ali judeu. Não era do povo judeu. Não era do povo judeu, ele era romano. Esse centurião do exército era romano, certo? E temente a Deus. E o que aconteceu? O anjo apareceu para algum evangélico judeu lá? Não. O anjo apareceu para quem? Para Cornélio, o centurião romano. Por quê? Porque esse Cornélio fazia muito mais que os evangélicos faziam. Fazia muito mais. O que ele fazia? Ele orava dia e noite. Ele orava constantemente, diz a Bíblia. Ele orava constantemente e ele fazia as suas ofertas. Ele fazia o quê? Ele ajudava os pobres, as viúvas, os órfãos. Ele dava esmola. Ele ajudava as pessoas necessitadas. E orava constantemente. E era romano. E além de ser romano, ainda era centurião do exército. Andava armado, sim. E por que o anjo foi falar com ele, então? O anjo foi falar com ele. Porque a bênção tinha chegado na casa dele. Porque a salvação tinha chegado na casa dele. Deus ouviu as orações dele e as caridades dele. E mandou um anjo lá. Diz, chama Pedro. Vai, chama Pedro. E quando que ele mandou chamar Pedro, que o Pedro começou a pregar dentro da casa dele, o que acontece? Desceu o Espírito Santo em língua, que foi chamado dia de Pentecoste. E todos que estavam ali presentes, todos, não só os evangélicos, todos falaram em línguas estranhas. Todos. E Pedro, antes do Pedro ir, Pedro disse, não, Senhor, eu não como, porque eles comem lá coisas imundas. Eles comem lá carne de porco, eles comem carne de avestruz. Eu não como nada disso. Desde que eu nasci, nunca comi carne imunda, coisa imunda. Que naquele tempo a carne de porco, carne de avestruz, vários bichos lá, os judeus não podiam comer porque diz que era imundo. Então, no Velho Testamento era imundo para os judeus, para os santos, comer aquele tipo de carne. Hoje não é mais. Deixar claro que hoje não é mais. Hoje não é mais imundo.
Ah, então ali Deus visitou, mandou um anjo visitar, falar com o centurião romano do exército romano e não para o evangelho, não para o evangélico, certo? Aí como é que vai criticar, dizer, não, o cara além de ser romano ainda, anda armado, é do exército? Deus não vai ouvir ele. Como é que ele vai fazer a obra de Deus? E esse centurião ajudou até construir o templo do povo judeu. Veja só como ele era bom. E Deus visitou o bom, não as pessoas que tinham religião, que dizia ser santa, mas não fazia o que ele fazia. Os evangélicos não faziam o que o romano fazia. Veja bem, de fazer o que Deus queria, de orar constantemente e ajudar os pobres, as viúvas, ajudar os órfãos, fazer caridade. E além de tudo, ele ajudou a construir o templo. Então, veja bem que em Samaria, a Bíblia diz que em Samaria havia muitos leprosos, mas só um foi curado, que também era do exército da Síria. Ele era um centurião, um comandante do exército, e foi curado da lepra. A Bíblia diz que em Samaria havia muitos, porque ele saiu da Síria e foi para Samaria para ser curado lá pelo profeta Eliseu. Que foi Deus que curou, é claro, mas intermédio do profeta Eliseu. E ele disse, como agora que eu vou fazer? Que agora eu sei que há só um Deus, o Senhor dos Exércitos, que é o Deus de Israel. E como eu faço agora, Eliseu, se eu tenho que entrar junto com ele para adorar a imagem dele, o Deus dele. O que eu faço? Que eu sou obrigado a entrar junto com ele e se ajoelhar. Acho que Eliseu disse, não, você não pode, e você agora você não pode fazer mais nada disso, você tem que deixar do exército, você tem que deixar de ser comandante do exército e virar judeu, virar evangélico. Não. Ele disse, vai e faz o que o rei diz. Mas, e sabe o que quer dizer isso? Que ele podia entrar com o rei e podia até se ajoelhar junto com o rei, mas não adorar. Uma é a pessoa entrar sem intenção, se ajoelhar sem intenção e não adorar. É a intenção da pessoa. É como a Bíblia diz, a tua consciência que te condena. É a consciência da pessoa que pode condenar ou livrar a pessoa. Certo? Se a pessoa pensa que é inocente, a consciência dela não vai condenar ela. E como ele tinha que entrar lá com ele, mas ele não ia adorar de coração aquele ídolo, aquela imagem. Em Samaria havia muitos leprosos, só um foi curado, o centurião do exército da Síria, que era Naamã. Veja. Também a Bíblia diz, em Samaria havia muitos pobres, mas Deus visitou só uma viúva, que enviou ali Elias para a viúva de Sarepta. E ali a farinha da panela prosperou. A farinha da panela não vai acabar. E não acabou mais até terminar seca.
Veja que também há uma cidade que existia uma viúva, que os filhos iam ser levados para a escravidão por causa das dívidas. O marido dela morreu e ficou os filhos e as dívidas. E os filhos iam ser levados para ser escravo. E Eliseu chegou e ela disse: homem de Deus, ajuda-me. Homem de Deus, por favor, me ajuda, porque meu marido morreu e eles querem levar os filhos meus para ser seu escravo, para pagar as dívidas do meu marido. E Eliseu mandou pegar muitas vasilhas emprestadas da vizinhança. E ali havia uma seca muito grande. E ali começou a jorrar azeite na botija. E não parou até que terminou todas as vasilhas. E quando não tinha mais vasilha, que acabou as vasilhas, não tinha mais vasilha, o azeite parou por conta. Veja os milagres. As pessoas não conhecem a Deus e nem o poder de Deus. E quando Pedro disse, eu não como nada que é imundo, Deus disse, não diga que é imundo aquilo que eu purifico. E como pode a pessoa dizer, não, a pessoa não pode ser política, a pessoa não pode ser deputado estadual, federal, sei lá, não pode ser político e servir a Deus. Não pode ser evangélico e ser político. Não pode ser pastor, não pode ser político. Como não pode? Se está na Bíblia que tinha sim evangélico, que aquele tempo não era crente, né? Era evangélico. Tinha muitos evangélicos que eram governador, prefeito. Aquele tempo também tinha prefeito, hein? Tinha prefeito, administradores do governo. Tinha governador, prefeito, administradores, né? Ali, como se fossem vereadores. E tinha o rei, que hoje é o presidente. Tinha, sim, pessoas evangélicas na política. Tinha também muitos que eram centuriões, soldados armados, que também adoravam o Deus vivo. Insecretamente eles eram evangélicos. E quando Pedro diz, não como nada que é impuro, não, Deus disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifico. Se Deus purifica o trabalho da pessoa, Deus purifica que a pessoa come, Deus purifica que a pessoa bebe, Deus purifica que a pessoa come, Deus purifica que a pessoa usa, Deus purifica a pessoa. Se Deus purifica uma pessoa que se prostitui, como que ele não vai purificar uma comida? Se Deus purifica a pessoa que se prostitui, que mata, rouba, faz coisas pecaminosas, detestáveis, Deus purifica o pecador, como que ele não vai purificar o trabalho de uma pessoa? Pessoas sem entendimento. Pessoas sem entendimento. Não diga que é impuro aquilo que eu purifico. Deus pode purificar até, se a pessoa pode até jogar na loto e ganhar. O pastor pode até jogar na loto e ganhar. Não pela ganância, é claro que não. E Deus purificar e ele ganhar. Deus pode usar até a loto, pode usar um jogo para beneficiar alguém, para ajudar alguém. Deus pode usar, como a Bíblia diz, Deus usava os impuros, os ímpios, para ajudar as pessoas corretas, as pessoas que eram dele, o povo de Deus. Deus usou o rei do Egito para ajudar Salomão, para ajudar os seus.
Deus usou o rei do Egito, o rei dos filisteus, para ajudar Isaac, para ajudar o pai de Isaac. Esqueci o nome, de tanto falar aqui que esqueci até o nome. Falei Salomão, não é Salomão, é o Abraão. É tantas palavras que a gente até esquece, dá um branco. Deus usou o rei ímpio lá, né, do Egito, que era ímpio. Ele usou o rei ímpio para ajudar Abraão a se enriquecer. Deus usou também o rei cananeu para abençoar o filho de Abraão, Isaac. Então Deus purifica e Deus usa até o ímpio. Deus pode usar até um jogo de loto, uma mega sena, para poder abençoar uma pessoa. Claro que nesse vídeo eu não estou dizendo que o pastor evangélico sai aí jogando, né? Porque do jogo vem a ganância. E do jogo também a pessoa pode perder tudo que tem. A pessoa pode apostar até a casa. Teve pessoas que eu soube que num grande prêmio que deu, vendeu tudo que tinha para jogar, para ganhar, e perdeu tudo. Então, pela ganância Deus não ajuda. Deus pode usar uma coisa impura, que é o jogo da loto, para abençoar. Deus pode usar qualquer coisa impura e purificar para poder ajudar a pessoa. Deus pode purificar aquele jogo, para ajudar o seu filho. Deus pode purificar aquele jogo para ajudar aquele que lhe ama. Deus pode purificar a carne. Pode. Deus pode purificar a roupa. Deus pode purificar uma pessoa imunda. Pode. Deus pode purificar. Se Deus purifica uma pessoa leprosa, imagina se não vai purificar uma pessoa pecadora que está na prostituição, no adultério. Deus, as pessoas não conhecem as coisas de Deus. As pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem o poder de Deus e o que Deus pode fazer. Mas Jesus tomava suco, não tomava vinho. Não, Jesus tomava realmente vinho. Não tomava suco, não. Ele sentava na mesa para tomava vinho. A Bíblia não diz que Jesus tomava suco. A Bíblia diz que Jesus tomava vinho. E por que ele não ficava bêbado? Mas vinho é proibido pela Bíblia. Não, não é nada proibido. A pessoa não deve tomar porque o vinho, ele pode fazer coisa, a bebida de álcool pode fazer coisa horrível com a pessoa, com a família, estragar com a saúde, estragar com a família, perder o emprego, perder a família, perder... Nossa, é devorador, a Bíblia diz. Né? A bebida de álcool é devoradora. Então, o que acontece? Mas Jesus, como Filho de Deus, ele tinha o poder de tirar o álcool, ele tinha o poder, assim como ele fez, transformou água em vinho, ele podia transformar o vinho em água, ele podia transformar álcool em vapor. Como ele era Filho de Deus, ele tinha o poder de não ficar bêbado, daquele álcool não fazer mal, daquele álcool não fazer o pior para ele, como o veneno não fazer mal, assim como Eliseu tirou o veneno da panela, da sopa, né? Assim, Jesus podia tirar aquele álcool que ele estava tomando e transformar ele em vapor e não fazer o pó. As pessoas não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus, por isso que era. As pessoas eram muito julgando as pessoas porque é político, porque não pode ser evangélico, porque não pode ser pastor porque é político, porque é policial, porque é vigilante, que não pode porque trabalha com arma, não pode porque trabalha com política é suja. Não diga suja aquilo que Deus purifica. Trabalho todo é sagrado para Deus. E as pessoas não conhecem.
E daí muitas pessoas ficam falando besteira, asneira, muitas pessoas ficam falando assim, porque fica discutindo, não, ele tomava, era suco, contrariando a Bíblia. Esses crentes fanáticos, eles contrariam a Bíblia e acabam até pecando. Porque contrariam, eles pecam. Então, fala a verdade. Que Deus tem o poder de tirar o álcool, Deus tem o poder de tirar o álcool do vinho, Deus tem o poder de não... Jesus tinha o poder de não ficar bêbado, assim como ele ressuscitava as pessoas, curava as pessoas, purificava as pessoas de lepra, por que ele não podia purificar o álcool no vinho? Hein? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia completamente, não conhecem também o poder de Deus. E as pessoas ficam discutindo, ficam falando coisas que... abobrinha, como dizia antigamente, né? O cara tá falando abobrinha, o cara fica falando abobrinha porque não conhece a Bíblia e nem o poder de Deus.